Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje é a nossa primeira aula do terceiro bimestre e nesse bimestre a gente vai trabalhar um pouco sobre um momento bastante importante do processo de conquista e reorganização do espaço amazônico, o que nós chamamos de a conquista política na Amazônia colonial. E esse período ele se destacou muito porque houveram várias transformações no espaço amazônico, transformações estas que deram início a todo o processo de organização política do território brasileiro, no caso também do território amazônico, e que um dos grandes responsáveis foi o Marquês de Pombal. Então a gente vai trabalhar um pouco essa conquista política da Amazônia no período colonial e a presença, as ações do Marquês de Pombal na Amazônia, ok? Então, antes de mais nada, no primeiro texto que vocês têm aí, vamos conhecer um pouquinho essa pessoa, que nós chamamos de Marquês de Pombal. Em 1750, Dom João I, ele assumia o trono de Portugal como seu novo regente. Então, aí você pode se perguntar, o que isso tem a ver com o Brasil, com a Amazônia? Porque nesse período, a Amazônia era colônia de Portugal. Então, todas as decisões, tudo que era feito na região amazônica, realizado dentro do território brasileiro, dentro do território amazônico, era decidido no território de Portugal. E para o cargo de primeiro-ministro, ele escolheu o então chamado Sebastião José de Carvalho e Melo. Ele era conhecido na história pelo seu título nobiliárquico de Marquês de Pombal. Então, Marquês de Pombal ele foi alguém muito importante no processo que deu início ao processo administrativo político dentro do território amazônico. Pombal ele assumiu a frente do governo do Estado português e de suas colônias durante o período de 1750 a 1777. Quando o rei Dom João I morre, a sua filha assume e o qual destituiu Pombal do seu cargo. Tá? Então, aí um pouquinho do processo histórico, de quando teve início esse governo que nós chamamos de Marquês de Pombal. Logo depois você tem a foto do Marquês de Pombal, dessa pessoa que deu início a todo esse processo de organização política e administrativa dentro do território brasileiro. Continuando aí, falando um pouco sobre o governo de Marquês de Pombal, ele foi o primeiro-ministro de Dom João I e ganhou notoriedade na administração a crise causada pelo grande terremoto de Lisboa em 1755. Ele conquistou a confiança do rei, que autorizou seus projetos de modernização de Portugal, e ele realizou diversas reformas administrativas em Portugal e nas suas colônias. Então, por isso também a importância dele dentro da região amazônica. Algumas das principais mudanças administrativas portuguesas, que é o próximo item que a gente tem aí, vai falar que a partir de 1750, a política e a administração portuguesa, elas conheceram várias mudanças. Por 27 anos, o poder foi exercido por Sebastião José de Carvalho e Melo, que é o que nós conhecemos como Marquês de Pombal. Ele foi fortemente influenciado dentro do território pelo momento iluminismo, que a gente vai ver depois, em alguns momentos desse processo. Pombal ele se insere no quadro de despotismo esclarecido, daí uma série de medidas e reformas que acabaram por torná-lo uma figura polêmica na história portuguesa. Então aí é um período, esse momento que a gente vai estudar no terceiro bimestre, ele é um período muito importante no processo de administrativo da região amazônica. Ele é um período onde Marquês de Pombal ele teve grande influência em toda essa organização política e administrativa e todo o processo de mudanças que houveram dentro do espaço amazônico, claro, de acordo com as ideias, com o poder dos europeus. Tá ok, gente? Então, aqui a gente viu um pouco da introdução desse assunto e nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre esse período tão importante para a região amazônica. Tchau, gente. Até a próxima aula.